Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção, onde na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a questão da manufatura enxuta, mas vamos falar sobre uma importante ferramenta da manufatura enxuta, que é o mapeamento do fluxo de valor, ok? Então vamos lá. Esse mapeamento de fluxo de valor, essa ferramenta, foi apresentado pelo Roder e Schuch, dois autores, nesse livro chamado Aprendendo a Enxergar. Mapa de fluxo de valor da situação atual. Vamos ver um pouquinho o que seria esse mapa de fluxo de valor. O que é mapeamento do fluxo de valor? O que é mapear um fluxo de valor? Vamos dar uma olhada. É uma representação visual do fluxo de valor de uma empresa inteira, porta a porta, fornecedor ao cliente, para uma família de produtos. Então, ele está falando, o mapa de fluxo de valor é uma representação visual das etapas do processo de produção de um determinado produto. Ele mostra o fluxo de informação, materiais e sistemas de controle e proporciona um processo de análise para melhorar o sistema, identificando e eliminando os desperdícios. Então, em resumo disso tudo, o mapa de fluxo de valor é uma representação visual do fluxo de produção, onde nesse mapa eu consigo identificar o fluxo de produção, o fluxo de informação, consigo identificar os problemas desse processo produtivo e consigo depois fazer melhorias seguindo um conjunto de passos e de regras. Ok? Por que eu faço o mapeamento do processo? Né? Por que fazer um mapeamento de um processo produtivo? Né? Alguém pode falar, mas por que eu quero mapear um processo? A gente mapeia o processo por causa da seguinte situação. Imagine que essa seja uma curva de desempenho, né? E cada pessoa esteja enxergando uma etapa dessa curva. Então, se eu perguntar para essa pessoa aqui de baixo, qual que é o ponto de menor desempenho dessa curva, ela vai falar que é esse ponto aqui. Se eu perguntar para essa pessoa que está aqui, qual que é o menor ponto de desempenho, ela já vai falar que é esse ponto aqui. E se eu perguntar para essa pessoa qual que é o menor ponto de desempenho, ela vai falar que é esse ponto aqui. As pessoas estão erradas nas suas afirmações? Não, elas estão corretas. Qual que é o problema? O problema é que elas estão enxergando parte da curva do desempenho, elas não estão chegando à curva como um todo. Então eu mapeio o processo para acontecer isso, para que todos enxerguem a curva em sua totalidade e consigam ter agora a mesma resposta. Então, por exemplo, se você estiver lá na fábrica e perguntar, por exemplo, lá no seu RH, qual que é o problema da empresa, provavelmente eles vão falar que o problema da empresa está relacionado à questão de treinamento, à questão de encontrar mão de obra qualificada, provavelmente eles vão relacionar isso. Se você perguntar lá na sua empresa, lá no setor financeiro, quais são os problemas da empresa, eles vão relacionar os problemas da empresa provavelmente à questão de juros, capital, alguma coisa relacionada ao setor financeiro. Se você for lá na área de qualidade da produção, perguntar qual que é o problema da empresa, eles vão associar a questão de defeitos de fabricação no produto. Então, eles estão errados? Não, é que cada um está enxergando uma parte do processo, né? Aquela parte do processo aonde estão envolvidos. Por isso que a gente mapeia um processo, para que todo mundo agora enxergue o processo como um todo e aí sim consiga ter a melhor decisão em cima daquele processo, ok? Porque a gente tem um mapa de fluxo de valor, então no mapa de fluxo de valor a gente consegue ver o processo de produção, que está aqui, ó, essas caixinhas se referem ao processo de produção, estamparia, solda, solda 2, montagem, montagem 2. Eu tenho o fluxo de informação, tem aqui o meu PCP, o meu controle de produção, que está emitindo ordens de produção, está emitindo ordens de produção para cada processo. Tenho aqui os estoques entre o meu processo de produção, as informações entre o meu cliente e o meu planejamento de produção, ou a minha empresa, e a informação entre a minha empresa e os meus fornecedores. E o mapa nos dá uma importante informação, que é
o lead time de produção e o tempo de agregação de valor. Então, de forma bem macro, essas são as informações que o meu mapa de fluxo de valor ele nos fornece. Em resumo, no que o mapa de fluxo de valor pode me ajudar? Então, essa ferramenta, mapeamento de processo, o que ele pode me ajudar num processo de melhoria na minha empresa? Eu posso enxergar o fluxo de processo, como a gente pode ver, mostra o link entre o fluxo de informação e o fluxo de materiais, então a gente consegue ver tanto o fluxo de informação como o fluxo de materiais, proporciona uma linguagem comum sobre o processo de fabricação, retorna àquela questão, todo mundo agora consegue enxergar o processo como um todo. Você pode enxergar os problemas, fontes de desperdício, então no mapa a gente pode enxergar os problemas do processo de produção e ele é a base para o meu plano de implantação. Se eu quero fazer uma melhoria, ele vai ser a base para que eu consiga fazer a melhoria na minha fábrica. Como eu construo o mapa de fluxo de valor? Quais são as etapas que eu sigo para conseguir fazer um mapa de fluxo de valor? Vamos lá dar uma olhada? Primeira coisa, eu preciso identificar a família de produto. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso fazer para construir um mapa de fluxo de valor é identificar ou selecionar uma família de produtos. Uma vez que eu fiz isso, eu faço o desenho do estado atual, que nada mais é do que um mapa de fluxo de valor do estado atual. Depois eu faço o desenho do estado futuro. O que é o estado futuro? Nada mais é do que o que eu gostaria que fosse aquele processo, como eu gostaria que ele fosse no futuro. E daí eu tiro um plano de trabalho, que nada mais é ações para implantar aquelas melhorias. Ok? Alguns ícones que a gente utiliza no mapa de fluxo de valor. Esse ícone, essa caixinha, indica para mim processo de produção. Esse símbolo indica para mim, seja um cliente, um fornecedor. Esse quadradinho aqui indica a minha caixa de dados. O triângulo indica estoque. Isso daqui é o meu transporte. Esse é o meu operador. A seta tracejada é produção empurrada. A seta, essa setinha aqui, é produtos acabados para clientes. Isso daqui me indica um supermercado de produtos, né? Transporte marítimo e transporte aéreo. Fluxo de informação manual. Esse raio aqui pode dizer um fluxo de informação eletrônica. Caixinha indicando programação. Nivelamento da produção, de programação de produção, um Heijunka Box, um Kanban de produção, Kanban de retirada, Kanban de sinalização, posto de Kanban e necessidade de melhorias. Todos esses ícones, na realidade, eles são padrão que a gente utiliza para fazer o nosso mapeamento do fluxo de valor, ok? Antes de iniciar o mapa de fluxo de valor, lembre-se do seguinte: sempre coleta as informações do estado atual, enquanto você mesmo caminha diretamente junto aos fluxos reais de material de informação e comece pela expedição final e em seguida nos processos anteriores. Então é o seguinte, vou mapear um processo, então eu vou lá no processo mapear. Eu vou ver o processo pessoalmente para mapear. E eu sempre começo do produto final. Por que eu começo do produto final? Porque o produto final ele é único. Se eu começar lá no início da fabricação, são inúmeros componentes. Eu vou me perder para saber qual componente eu vou mapear. Então, quando eu começo pelo produto, é mais fácil tomando a decisão de quais componentes do produto eu vou mapeando. Ok? Traga o seu próprio cronômetro e não se baseie em tempos padrão ou informações que você não obtiver pessoalmente e sempre desenhe à mão e a lápis. Ou seja, as informações têm que ser coletadas no local aonde você está mapeando ou do processo que você está mapeando e sempre colete as informações, cronometre o tempo e use sempre lápis e papel. Por quê? Para você, se tiver qualquer erro, você já rabisca ali mesmo, apaga. O objetivo é que você não fique perdendo tempo com estética, mas levante o máximo de informações possíveis e importantes informações
para o teu processo de produção. E aí, um exemplo de mapeamento de fluxo de valor, que naquele livro do Aprendendo a Enxergar, do Roder Schuch apresenta para a gente, é o seguinte, ele fala que tem uma fábrica que é uma estamparia, que ele chama de estamparia ABC, e essa estamparia ABC tem 6 processos, né? É a área de estamparia, estação de solda 1, estação de solda 2, estação de montagem 1, estação de montagem 2 e expedição. São os processos que compõem essa estamparia. Tenho aqui um layout da estamparia, tenho aqui todas a minha área de prensas, né? A parte de estamparia, tenho aqui solda 1 e solda 2, tenho aqui a área de matéria-prima, tenho aqui montagem 1 e montagem 2, área de inspeção e aqui os produtos acabados, ok? Então esse é o nosso layout da nossa fábrica. Primeira visão do mapa de fluxo de valor, ou seja, vou mapear o processo, o que eu preciso desenhar primeiro? Eu preciso desenhar primeiro as informações relacionadas ao meu cliente. Então, para esse caso, é uma montadora, eu entrego 18.400 peças por mês, nesse caso são braços de direção, 12.000 braços de direção esquerda e 6.400 braços de direção direita, ou seja, 12.000 produtos E, 6.400 produtos D, entregues em bandejas ou pallet de 20 peças, e entrego eles em 2 turnos, ok? Essa é a minha primeira visão do meu mapa de fluxo de valor. Segunda visão do mapa, nós vamos desenhar agora as etapas do processo de produção. Ou seja, saindo da expedição, a gente vai voltar até o início do processo. Vou desenhar montagem 2, montagem 1, solda 2, solda 1 e área de estamparia. A gente sai do produto até o início do processo. Vou desenhar os estoques em processos. Por exemplo, entre a montagem 2 e a expedição, eu tenho 2.700 braços de direção esquerdo e 1.440 braços de direção direito. Entre a estamparia e a solda 1, por exemplo, eu tenho 4.600 braços de direção esquerdo e 2.400 braços de direção direito. Além disso, eu vou colocar a caixinha com as informações sobre o processo de produção. Se a gente pegar a estamparia, eu sei que o tempo de ciclo é de 1 segundo, o tempo de troca é de 1 hora, tempo útil de 85%, 27.600 segundos disponível e o meu TPT é de 2 semanas. Então, nessas caixinhas eu tenho os tempos, né, as informações relacionadas ao meu processo de produção. E aí uma pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: Alessandro, é sempre padrão as informações que eu tenho na minha caixa de processo? Não, normalmente, né, ou algumas informações praticamente vão ter, que é tempo de ciclo, essa sempre a gente vai ter o tempo do processo que você estiver mapeando. Mas outras informações vão ser informações relacionadas ao processo que você estiver mapeando. Cada processo existem suas particularidades. Você vai precisar verificar quais informações são importantes àquele processo e colocar essas informações. Aqui são algumas dicas de informações que talvez sejam importantes ao processo que você estiver mapeando. Tempo de ciclo, provavelmente, né, ou certamente o tempo de ciclo vai ter. Lead time, aí é importante ver, será que setup é importante verificar? Tempo de utilização, quantidade de turnos, tempo disponível, tamanho do lote, vai depender de cada processo que for mapeado, ok? Terceira visão do mapa, vamos começar, né, colocar no mapa a questão aqui de fornecedor. Nós temos que colocar no nosso mapa as informações relacionadas ao quê? Ao nosso fornecedor. Nesse caso, a gente está vendo que o fornecedor faz entregas toda terça e toda quinta. E eu tenho um estoque aqui de 5 dias de bobinas para fabricar os meus produtos, ok? Quarta visão do nosso mapa, eu vou colocar as informações relacionadas ao controle de produção, o fluxo de informação. Então, o nosso controle de produção,
está utilizando um sistema MRP. Esse sistema de MRP está enviando ordens de produção para cada processo e essa programação de produção ocorre semanalmente. Né? Semanalmente é enviada as ordens de produção para a fábrica e ela starta a produção. E o nosso MRP, diariamente, ela manda ordens para liberar na expedição e entregar o produto, porque eu entrego o produto diariamente. Ok? Feito isso, eu tenho a visão completa do mapa, onde eu tenho agora todas as etapas do processo e tenho também agora as informações relacionadas a lead time e as informações relacionadas à agregação de valor. A agregação de valor é a somatória, aqui no meu caso, dos meus tempos de ciclo. Se eu somar esses valores, vão me dar os 188 segundos. E os 23,6 dias? Como se chega nessa conta? Se chega da seguinte forma: eu tenho 18.400 peças por mês. Se eu dividir essas 18.400 peças por mês, dividir por 20 dias, vão me dar 920 peças por dia. Se eu dividir 18.400 peças por mês, vão me dar 920 peças por dia. E aí, se eu vim, por exemplo, eu vou pegar aqui para uma conta redonda, aqui ó, entre a montagem 1 e a montagem 2, eu tenho 1.840 peças. Se o meu cliente está comprando, ou se eu estou entregando 920 peças por dia, e eu tenho nessa etapa do processo 1.840 peças, isso quer dizer que eu tenho peças suficientes para 2 dias de estoque. Se você fizer a conta na sua casa também, por exemplo, você pegar aqui 4.600 e somar com 2.400, vão dar 7.000 peças. Se você pegar 7.000 peças e dividir por 920, é o que vai dar a 7,6 dias. Então, meu lead time é a somatória de todo esse tempo. Eu vou somar 5 dias, mais 7,6, mais 1,8, mais 2,7, mais 2, mais 4,5, vão dar os 23,6 dias. Eu poderia até somar os mais 188 segundos, mas são tão pequenos em relação à dimensão de tempo, deixa como lead time 23,6 dias. Ok, pessoal? Dúvidas em como faz o mapeamento? Acredito que não. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.